Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no meu canal da psicóloga Tamires Alencar, e dessa vez sobre a conscientização do transtorno do espectro autista, a primeira live de 2023. E antes de iniciarmos, já gostaria de lembrar para ativar os sininhos e também compartilhar esse conteúdo com os seus colegas, familiares e profissionais. Hoje, o nosso tema será sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e para isso, irei receber uma convidada muito especial, a Isabela Bezerra, minha colega de profissão, minha amiga pessoal. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia e também mestre em neurociência cognitiva comportamental. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Tamires. Agradeço o convite. Sempre é muito bom a gente compartilhar conhecimento, né? Trocar experiências também, então eu agradeço o convite. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas geralmente procuram consultório com dúvidas, que é o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, ou seja, o diagnóstico em adultos. Porque muitas pessoas hoje estão procurando o consultório para fazer uma avaliação neuropsicológica, Isabela. Eu acredito que seja muito devido ao conhecimento que tem sido compartilhado, né, atualmente. Então, antigamente as pessoas não tinham tanto acesso, até não tinha tantos estudos científicos desenvolvidos para a gente compreender vários tipos de transtornos e o transtorno do espectro autista especificamente, né? Apesar de o TEA, né, ele não ser recente, né, ele data de bastante tempo, porém a gente não tinha acesso à informação, não tinha tanto desenvolvimento científico que possibilitasse fazer esse tipo de diagnóstico. Então hoje esse conhecimento se propagou tanto no campo científico e que bom que está chegando às pessoas no seu dia a dia. Então muitas pessoas que hoje elas se perguntam, mas será que eu tenho algum diagnóstico? E aí elas buscam uma avaliação, né? Uma informação profissional para identificar esse diagnóstico ou não, porque nem sempre a avaliação ela gera um diagnóstico. A avaliação neuropsicológica ela tem como objetivo entender o funcionamento cognitivo do paciente, antes de tudo. E aí, nessa avaliação, a gente identifica potencialidades, pontos fortes, habilidades e também déficits e dificuldades que precisam de uma estimulação. E aí, a partir dessa avaliação completa, dessa visão como um todo, a gente pode chegar a um diagnóstico ou não. Eu percebo também, trabalhando com diagnóstico precoce, que muitas vezes os pais, ao receber o diagnóstico do filho, se identificam com aqueles comportamentos e percebem que talvez não seja uma identificação de personalidade, né? Pela minha criança ser retraída. Parece comigo, eu também era retraído assim na infância, também era tímido. Então, ao receber o diagnóstico, essa hipótese diagnóstica da criança, do filho, sobre o TEA, ele se identifica e começa a refletir que talvez também tenha esse transtorno, né? E aí nós observamos também a busca pela avaliação em adultos a partir dessa conscientização que está sendo feita. Então, o transtorno do espectro autista é um dos transtornos que já é possível observar desde os primeiros anos de vida, né? Então, por isso que a gente fala tanto em diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo receber o diagnóstico, mais cedo recebe as estimulações, as intervenções e tem uma qualidade de vida maior. Mas também eu observo que no adulto, embora ele receba já nessa fase, né, final da juventude, ou na idade de adulto, ou já de 40 anos, por exemplo, também é um alívio, né, para suas respostas, é um autoconhecimento, para seus sintomas. O que é que você observa na clínica trabalhando com adultos em relação às comorbidades que ele chega para você assim? A ansiedade, alguma outra coisa que ele observa inicialmente?
Certo. A gente recebe um perfil na clínica muito diversificado, mas em geral o perfil do adulto é diferente, claro, como se espera, do perfil da criança. Uma coisa que me chama a atenção é que parece que os pais se preocupam muito mais com os filhos, então eles buscam avaliação para o filho, até porque hoje eles ficam nessa dúvida, né, já que tem um aumento dos diagnósticos, a gente não pode negar isso, que atualmente a gente tem um aumento significativo dos diagnósticos de autismo, o que leva muitas dúvidas em relação às pessoas, né? Mas por quê? Há 20 anos atrás não tinha tanta criança autista. Na verdade, tinham crianças autistas, tinham adultos autistas. Essas pessoas sempre estiveram, né? Sempre estiveram na sociedade, sempre estiveram entre nós. A questão é que antigamente nem se sabia o que era. Então, como era que a gente dava nome a isso? Então, eram aquelas pessoas chamadas de estranha, né? Inadequada socialmente, né? Isolada, tímida. Que se isolavam. Então, a impressão é de que hoje realmente tem mais diagnósticos. E, na verdade, sim, porque hoje a gente dá nome a isso. A gente tem instrumentos, a gente tem conhecimento científico para poder fechar esse diagnóstico. Mas essas pessoas sempre estiveram aqui. A questão é que antes elas eram negligenciadas. E aí os pais primeiro despertam para os filhos, né, diante desse conhecimento, justamente porque a criança ainda tem toda uma história pela frente. E aí, sendo acompanhada nesses anos iniciais, ela pode desenvolver a fala com mais rapidez, né, com menos atrasos, ela pode desenvolver várias outras funções e ter uma qualidade de vida melhor, como você falou. Agora, o que eu percebo é que os adultos, eles acabam deixando mais para procrastinando essa questão de será que eu tenho? E fica na dúvida e não procura. Né? Só procura realmente quando aquilo está incomodando muito. Então a gente chega, já realizei diagnósticos, não de autismo, mas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Como eu atendo um público, já atendi criança, amo atender criança, só que no momento eu não estou atendendo, mas eu estou atendendo mais adulto e idoso. E eu recebi uma paciente, ela tinha 57 anos. E a gente fechou o diagnóstico dela de TDAH. A vida inteira sofrendo, porque ela ela abandonou a escola, ela não conseguia aprender, ela disse que não via sentido naquilo. E acabou deixando a escola, foi fazer uma atividade, ela não deu continuidade aos estudos, foi fazer uma atividade mais manual, né? A profissão dela, e a vida toda ela disse, olha, eu não consigo ler um livro, eu não consigo focar. Imagine, 57 anos de vida, sem saber o que tem. Mas que bom que mesmo tardiamente ela recebeu esse diagnóstico, eu me lembrasse como hoje, como foi esclarecedor para ela. Ela disse, agora eu entendi. Por quê? Que não era preguiça minha, assim, de estudar ou de focar. Eu tenho uma limitação, eu digo, uma limitação, mas que a gente pode lidar com isso. Não é um fim. Um diagnóstico não é um ponto final, né, na vida. E no transtorno do espectro autista, é muito interessante porque você tem pessoas que passam a vida inteira achando, não, isso é meu jeito. Sim. Eu sou reservado, eu nunca gostei de gente, não gosto de me relacionar, eu sou lento. Música, né? Tem interesses muito específicos, gosto muito das coisas do meu jeito, no lugar, na rotina. Organizada, né? E aí ela acha, a pessoa começa em alguns casos característica de personalidade. Em outros casos, não, é um transtorno, né? E um transtorno que precisa de acompanhamento. Então, mesmo que essa pessoa ela chegue com 28 anos, 30 anos, 50 anos e ela entenda o que ela tem, né, que aquilo ali não é simplesmente porque eu não quero interagir. Eu tenho uma dificuldade significativa em interagir. E aí ela entendendo que aquilo é o que ela tem e não o que ela vai poder lidar melhor com essas situações, né? Porque enquanto a vida, a gente precisa investir numa qualidade de vida para nós mesmos, né? Então esse autocuidado é muito importante. A gente tem que entrar nessa conscientização, como eu estava dizendo, eu acredito que para a infância
E a adolescência é algo que já está bem consolidado, mas para o adulto não, ele vai, às vezes deixa, não, eu já tenho essa idade, não precisa mais não, é meu jeito de ser mesmo, e se conforma, ao invés de procurar um acompanhamento para identificar se for um diagnóstico ou não, e lidar melhor com isso, fazer psicoterapia, fazer os acompanhamentos necessários para você poder ter uma vida melhor. Eu recebi também um paciente que me chamou muita atenção, 28 anos, e ele tinha dúvida se ele tinha autismo, né? Ele sempre se perguntou se ele tinha autismo, e aí, autismo, TDAH também, e a gente fez a avaliação completa dele, e no final, a gente chegou à conclusão de que ele não tinha, nem TDAH, nem autismo. Isso também é bom. Isso é muito bom, ele saiu aliviado porque ele disse, eu achei que eu tinha um transtorno, mas eu não tinha. E aí ele estava até tomando uma medicação já, para esse transtorno. E aí ele cortou a medicação porque ele era desnecessário. Sim. Era desnecessário. E ele fazia quanto tempo tomava a medicação? Um ano. Um ano tomando medicação. Tomando Desnecessário. Tomando uma medicação desnecessária porque, enfim... Era o que era ansiedade? Não sei se ele tinha... Ele passou por uma avaliação de um profissional, de um médico antes, muito superficial, que disse que ele tinha o transtorno. E aí passou a medicação. E aí pronto, ficou por isso mesmo, ele ficou tomando a medicação. E aí, com um ano, foi que ele veio pra mim, para ver se ele realmente tinha TDAH e se tinha autismo. Ele veio por solicitação própria, foi ele mesmo que ele veio por encaminhamento do psiquiatra. Sim. Ele era acompanhado por um psiquiatra e aí ele começou a estar insatisfeito com essa pessoa que fechou o diagnóstico, aí ele trocou e o psiquiatra me indicou para fazer a avaliação. E aí quando a gente fez a avaliação viu que ele não tinha. E aí foi um alívio para ele também, porque foi uma coisa que a gente conversa. Existe uma diferença entre jeito de ser, né, personalidade, características de personalidade e um transtorno. Sim. Porque assim, a gente vive num mundo em que as pessoas, em que a sociedade, ela acaba admirando mais e aplaudindo mais aquelas pessoas que são extrovertidas, que são muito expansivas, enfim, e acaba que parece que ser tímido e reservado é errado. Sim. E não é. Não tem nada disso. Como se fosse um problema, né? Já pensou se todo mundo fosse extrovertido? Não ia ter graça, né? Assim, ia cansar. É para equilibrar, né? As características de personalidade, elas oscilam entre extroversão e introversão, né? Então tem pessoas que são mais introvertidas, mas não é por isso que você é autista. Pode ser a tua característica de personalidade. Agora, se você é introvertido, somado a várias outras questões, aí é que a gente fecha o diagnóstico de transtorno de espectro autista, principalmente, e esse foi um dos pontos principais para a gente não fechar o diagnóstico dele, de transtorno de espectro autista. Ele tinha um jeito mais reservado de ser, né? Tinha um apego à rotina, porém, na entrevista com a mãe, não houve nenhum atraso no desenvolvimento dele, muito pelo contrário. Ele era sempre adiantado, não teve atraso na fala, não teve atraso motor, então não tinha indícios precoces. E sendo um transtorno de neurodesenvolvimento, tem que se manifestar desde a infância. Sim, é importante ressaltar isso, né? Porque muita gente tem dúvida. Eu posso desenvolver o autismo? Eu posso adquirir o autismo na vida adulta? Não existe, né? O critério é justamente olhar para essa história pregressa do paciente, né? E observar o desenvolvimento dele desde os primeiros anos de vida. Embora nem todo autista tenha atraso na fala, mas vai ter ali algum indicador que justifique a presença do TEA e muitas vezes foi ou negligenciada pelos profissionais ou pela família ou passou realmente despercebido por ser um TEA de nível suporte 1 e a pessoa desenvolveu mecanismos, né, de resiliência ali para lidar com várias situações e aquilo não foi tão evidente, né? Mas chega um momento que aquilo se torna bem mais patológico no sentido de que a pessoa vai se isolando cada vez mais,
evitando situações que se sobrecarrega sensorialmente, né? E ela se desregula com muita facilidade, entrando em crises que muitas vezes levam ao esgotamento psicológico, achando que é um estresse, uma síndrome de burnout, uma ansiedade ou até toque devido a esses comportamentos repetitivos. E aí é onde vem esse equívoco no diagnóstico muitas vezes, quando o profissional não está preparado para ter esse olhar, né, dessa história do desenvolvimento do paciente, entrevistando outras fontes de informações, além dele mesmo, né, do paciente. Sim. E aí vem o equívoco de chamar aquilo como um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor ou de depressão, um transtorno de personalidade, ou então o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses podem ser comórbidos ao TEA, mas a gente precisa entender quais são os critérios diagnósticos para o TEA, se aquele transtorno é primário, se essas comorbidades são secundárias, devido justamente a não ter recebido esse diagnóstico inicial e passou a desenvolver ansiedade, depressão e várias outras coisas devido a uma falta de diagnóstico assertivo. Então eu queria te perguntar, Isabela, quais são hoje, dentro da neuropsicologia, os instrumentos que você utiliza ou que estão também disponíveis aí para a nossa categoria profissional para fazer esse tipo de avaliação, que se chama avaliação neuropsicológica. Quais são os recursos que dispõe, né? Não só privativos do psicólogo, mas os testes, os instrumentos em si, que a gente pode estar lançando mão aí para fazer esse tipo de avaliação. Certo. Aí vai ligar a pergunta anterior com essa. Uma coisa que eu gosto de sempre salientar é que se eu tivesse ficado só com a informação que ele me traz, eu poderia ter até fechado o diagnóstico. Daí a importância que a avaliação neuropsicológica, muitas pessoas acham que é só a aplicação de teste. E não é, né? A gente consulta, a gente tenta entender esse paciente, como ele funciona como um todo. E não podemos deixar de consultar a família. Sim. Ou a cônjuges, amigos, pessoas que possam nos dar informações desse paciente no dia a dia. Né? Porque ali ele está comigo como paciente, mas como é que ele age como filho, né? Como profissional, enfim, como dos grupos, né? Que a gente tem esse atendimento individual, é uma coisa, tá só você e ele. Mas como essa interação, né? No dia a dia com outras pessoas. Quando é criança e em fase escolar, a gente vai para a escola, né? Isso. Observar o comportamento da criança, como é que ela brinca, como é que ela está na sala de aula, mas com adulto a gente não pode fazer isso. Sem falar, Isabela, também as estereotipias, né? Que na criança é muito mais evidente, né? O flap, o pular, né? O correr, o girando o corpo, ou indo e vindo sem uma direção. E o adulto, ele tenta mascarar muitas vezes essas estereotipias, né? Porque ele pode ficar mais à vontade em casa, mas no meio social ele tenta controlar isso, justamente para evitar o julgamento ou se sentir inadequado, esquisito, e as pessoas começarem a olhar de forma estranha, né? E aí é onde na consulta talvez não observe, né? Uma consulta apenas no psiquiatra, no neurologista, não observa essas estereotipias, né? Por isso que é interessante. A pessoa nem sabe que é uma estereotipia, né? É só uma mania. Se a gente fala o nome, você tem uma estereotipia, a pessoa vai dizer, o que é isso? A gente pergunta, tem uma mania? Quais são as tuas manias? Ou tem alguma coisa que você faz que você acha que é estranho, que você não quer que os outros vejam? E aí que aparece, né? As estereotipias. Então, consultar a família é uma fase importantíssima. Mesmo com um adulto, eu tento coletar o máximo de informações que eu posso, né? Se é, por exemplo, um adulto jovem, eu consulto, faço uma entrevista com a mãe ou um dos progenitores, se o pai e a mãe puder, ótimo. Com um namorado, uma esposa, um esposo, um cônjuge, alguém que... porque acontece a pessoa tem um padrão de comportamento em casa, com os pais, e outro fora de casa. E aí o que a gente tem que observar é que o autismo ele não se manifesta num espaço só. Ele vai acompanhar essa pessoa onde ela for, e esse padrão ele vai se manter de formas diferentes, vai se adaptando, mas
Isso é a importância da gente ter esse momento de entrevista que é insubstituível. Sim. A nossa escuta clínica, a gente fazer as perguntas certas, né? E para conduzir, porque assim, por mais que a gente tenha os resultados do teste, tem esses dados quantitativos, eles não fazem muito sentido se a gente não se apropriar da história desse sujeito, Sim. compreender e como é que essas pontuações elas se manifestam se a pessoa diz que tem um déficit de memória. Tá, e como é que isso se mostra no seu dia a dia? Sim. Por que você acha que tem um déficit de memória, né? De atenção, nas relações sociais e por aí vai. A gente vai tentando entender para estar até no laudo a gente dar o significado, né? Uma coisa aí que você falou e eu me lembrei também, a questão da comunicação. Embora não tenha tido atraso de linguagem, quando a gente avalia o comportamento adaptativo daquele sujeito, o adulto, né, no caso, e verifica essas pontuações, aí entre essas pontuações, comunicação, socialização, as atividades básicas da vida diária e o score do comportamento adaptativo, mesmo que ele não tenha atraso, a comunicação e a socialização sempre é mais baixa do que os outros fatores, né? E aí é onde às vezes manifesta um problema de aprendizagem na leitura, de escrita, enfim, por conta dessa comunicação também. E a questão da compreensão, né? Na comunicação social, por exemplo, que embora ele se comunique, seja um paciente verbal, tenha uma fala fluida, mas muitas vezes não consegue entender sarcasmo, ironia, né, expressão das emoções de outras pessoas, ou uma interpretação facial, um gesto, que é justamente a comunicação não verbal, né, também. Uma piada, assim, a pessoa das coisas que a gente chama a atenção, né? Não consegue entender, porque tem a ironia. Sim. Né? A piada geralmente tem a ironia e aí ele fica ali no concreto, né? Isso, aí não entende as intenções, as perspectivas das pessoas, né? Que nós chamamos de teoria da mente. E aí, além, a gente começa sempre, né, nesse aspecto mais funcional do sujeito, tentando entender o desenvolvimento dele. Daí a importância de que, mesmo sendo um adulto, a gente consulta a família, principalmente a mãe, né, que geralmente vai dizer com que idade andou, falou, tudo isso é importante para a gente. E aí a gente parte para avaliar as funções cognitivas. Sim. Né? A gente avalia a inteligência, até porque para a gente fechar o diagnóstico de autismo agora no DSM-5, na versão revisada, né, a gente tem que associar se há um comprometimento intelectual. Sim, associado, ou né? Não, ou não, e que nível, né, desse comprometimento intelectual. Então a gente faz a avaliação da inteligência, só que a gente avalia QI, porém inteligência não é só QI, não é só quociente de inteligência, né? É a capacidade de resolver diversos tipos de problemas. Então, o QI é um dos índices para a gente entender o funcionamento desse sujeito. E aí a gente avalia a atenção, memória. Para isso a gente tem vários testes psicológicos disponíveis para a gente. A gente aplica também as escalas, né, que elas são uma forma de apresentação de vários sintomas para a gente fechar o diagnóstico. Tem uma das escalas, a escala de responsividade social, né? O SRS-2, que acredito que é um dos instrumentos que não pode faltar na avaliação do TEA, seja infantil ou seja adulto. Nela, você tem o próprio paciente, no caso de adultos, ele responde, e aí você... E a versão também de outra pessoa. Um informante, né? Que pode ser mãe, pai ou alguém próximo, de preferência sempre alguém próximo que realmente conheça a pessoa. Conviva com ela, né? Que conviva, porque senão você está perdendo tempo, né? Está desgastando. Não vai ser uma informação condizente com a realidade, né? E aí a gente faz a aplicação desses questionários, combinado a avaliação dos testes, né? Tem um teste muito interessante que saiu agora, chama Bollier, né? Que é a bateria online de inteligência emocional. Isso, faz um ano, né? Esse instrumento, e ele é informatizado. E ele vai medir justamente essas questões da inteligência emocional, da teoria da mente, cognição social, né? A velocidade
dessas emoções, o processamento dessas interpretações emocionais, e ele pode ser aplicado a partir de 9 anos de idade. Então, até 80 eu não me lembro agora, mas mais de 80 anos pode aplicar. E ele tem uns índices muito interessantes para a gente entender como a pessoa interpreta situações sociais. Emoções, né? E por ser informatizado, tem como a gente ver, ele calcula o tempo de reação, né? Porque é aplicado no computador, então ele tem como contar o tempo de reação. E aí ele vê como ele reage a estímulos emocionais. Então é um teste que dá para você fazer a correlação. E uma coisa muito interessante que a gente tem sempre que fazer em avaliação neuropsicológica é aplicar os testes cognitivos, mas também avaliar a personalidade. Sim. Que foi um dos diferenciais para esse meu paciente, para a gente identificar, é TEA ou é outra coisa. Características de personalidade dele. E quando a gente faz esse diagnóstico diferencial, eram características de personalidade. Então se encaixava, né? Tudo se encaixava com ele. Baixa introversão, abertura à experiência baixíssima, né? A pessoa não gosta de tentar coisas novas, sempre tem que estar ali na rotinazinha, mas não chegava a ser TEA. Não chegava a ser TEA, porque não tinha estereotipo. Como é que a gente... eu acho que é o diagnóstico de qualquer transtorno, né? A gente diz quando é que a coisa deixa de ser algo habitual e passa a ser patológico. A gente lembra sempre da intensidade. Sim, a frequência, a intensidade. Com que isso ocorre e o tempo, né? Desde quando isso acontece. O tempo e o nível de comprometimento que aquilo ali causa. Eu sou assim, sou tímido, mas quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade eu consigo. Eu desenrolo. Agora sim. Toda crise, entre crise, né? Tá no caso da fobia social, né? Sim. Não é a pessoa só ter dificuldade em apresentar um trabalho. Ela tem dificuldade em todos os âmbitos para pedir uma informação, ligar, né? Até para namorar ela não consegue, porque tem que ter iniciativa e você pode levar um fora, né? Então, ela não vai tentar, ela vai ter limitação. Ela vai fugir dessas frustrações, na verdade, né? Justamente pelo medo do julgamento social. E muitas vezes, coisas do dia a dia simples, assim como você falou, pedir uma informação, sempre colocar alguém para ir fazer por ela, né? Não tem essa iniciativa, assim, de ir lá e tomar essas decisões, por mais simples que seja. Então, embora seja um adulto funcional, né? Porque tem uma profissão, estuda, tem um trabalho, tem uma rotina, mas aí dentro desse contexto tem várias limitações, várias dificuldades, né? Que podem ser contornadas. Algumas podem ser sim contornadas. Tem como você lidar melhor com essas, porque dificuldade todo mundo tem. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Que eu sempre falo para o meu paciente antes de começar a avaliação, olha, ninguém acerta tudo, todo mundo tem habilidades e tem dificuldades, todas as pessoas têm. E a gente está aqui para entender como é que você funciona. Não tem problema você errar ou você dizer não sei. O problema é você não fazer bem feito. O compromisso é você dar o seu melhor. Né? Tentar fazer as tarefas até onde você conseguir, dando o melhor de você. Isso não significa que não vão ter erros. Né? Então, e aí a gente sempre chega no fim da avaliação com esse balanço de potencialidades e dificuldades. Mesmo que esse paciente eu não cheguei a nenhum diagnóstico com ele. Né? A gente chegou no fim da avaliação, olha, você não tem. Não tem, mas você funciona assim. E não é porque ele não tinha um diagnóstico que ele não tinha coisas para trabalhar na vida dele. Que ele não tinha características de personalidade, por exemplo, ele tinha um baixo repertório de habilidades sociais. Então, para lidar com outras pessoas, se expor a determinadas situações, não tinha fobia social, que eu fiz também diagnóstico. Tentei e não era fobia social, fui tentando várias possibilidades, mas cheguei a eximir todas e disse, não, realmente você não tem. Mas você precisa ir para a psicoterapia, porque essas dificuldades que você está trazendo não são um transtorno, mas são válidas, porque lhe comprometem o seu dia a dia e você precisa trabalhar. Então, esse é o benefício principal da avaliação, eu acredito que é o autoconhecimento. Sim. É você compreender como você funciona e como você pode lidar melhor com tudo isso. Não, e a gente não foca só nas limitações, né? Parece que a gente quer encontrar o problema, os 10. A gente identificar as potencialidades. Porque nossas habilidades, elas precisam ser incentivadas, reforçadas, porque senão elas se perdem. Sim. Se você toca um instrumento musical muito bem,
mas deixa de treinar, você vai perder. Então a gente identifica potencialidades que precisam dessa estimulação para se manter. Então a avaliação a gente tenta ter esse olhar minucioso para o funcionamento cognitivo. Por isso que a gente realiza no mínimo 10 sessões, né, ou 15 sessões, porque é minucioso. Às vezes a pessoa liga e diz, eu quero fazer uma avaliação, um teste, aplicar um teste. E não é um teste, né, são vários, para a gente poder ter esse olhar completo. Exatamente. E aí vem a questão, só reforçando, que a avaliação neuropsicológica, ela é um processo minucioso que nós estamos ali investigando. Muitas vezes o comportamento de uma pessoa de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, ou seja, que ela é daquela forma, que ela lida com aquelas dificuldades há tanto tempo e que ela não tem essas respostas. Então, como a Isabela falou, precisa avaliar vários processos para confirmar ou descartar aquela hipótese. Então não é só, eu vou procurar uma avaliação porque eu tenho dúvida se eu tenho isso. Mas muitas vezes, como você está falando, é o autoconhecimento que vai trazer esse alívio, né? Às vezes passo a vida inteira escutando, você é hiperativo, por exemplo, né? Você é hiperativo, você é isso, você é aquilo. Como uma forma de capacitismo, né? De pejorativo. Usar esse termo do transtorno pejorativo para aquela pessoa, dando como uma qualidade daquele sujeito. E não é isso, a gente tem que lembrar que o diagnóstico não é para rotular essa pessoa, é para ela aprender a lidar com as suas demandas. Ela entender o que ela tem e poder lidar com isso. Né? Exatamente, e procurar o tratamento correto, se for o caso de uma medicação ou só uma psicoterapia, ou no caso receber um laudo que não tem diagnóstico, mas você precisa focar algumas estratégias aqui nesse aspecto, enfim. Então a avaliação neuropsicológica ela é muito importante e nós precisamos desmistificar isso, que ela precisa auxiliar também o diagnóstico médico e multidisciplinar, né? Nem a avaliação vai ser feita sozinha, só aquele laudo ali do neuropsicólogo vai resolver, como também chegar em um profissional de saúde e em uma única sessão já receber esse diagnóstico. Porque a avaliação também vai fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, trazendo os níveis de comprometimento, né, outros transtornos que podem estar associados, qual é a classificação desse transtorno, se tem uma deficiência intelectual ou uma deficiência de linguagem, ou se não tem. E geralmente o diagnóstico tardio do TEA acontece principalmente em pessoas com transtorno do espectro autista nível de suporte 1, como eu falei inicialmente. Ela foi procrastinando, foi passando por aquelas situações, mas não foi observando aquilo como um prejuízo funcional para a sua vida, né? Não foi aprendendo a lidar ali com várias coisas. Não simplesmente se acostumou com aquilo, né? Uhum. Aí chega um momento na vida... chega um momento na vida que não, tem alguma coisa a mais, né? No caso, eu tive uma paciente também, ela tem 28 anos, mas o grau de suporte dela é 2. Mas o que foi que aconteceu? Ela tem deficiência intelectual concomitante. E aí, nem a família, ela vem de uma história complicada, assim, na infância começou a avaliar, mas depois foi deixado. E ela cresceu. Mas como ela não tinha a compreensão completa do que ela tinha, foi passando. Nem ela tinha condições de ter iniciativa de ir atrás e dizer o que é que eu tenho. E nem a família se interessava em ir atrás. E aí foi deixando, não, ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo, ela tem essas dificuldades aí. Até que uma familiar que tinha recebido, tinha feito a avaliação, tinha recebido o diagnóstico, despertou e disse, eu vou levar ela. E aí com 28 anos, ela recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista. É muito importante isso, porque no caso de um diagnóstico, aí ela vai ter os direitos como uma pessoa do TEA, né? Exatamente. E vai atrás do acompanhamento, né? Porque ela tinha as crises, ela diz, eu não sei porquê, assim, quando minha casa
enche de gente, eu fico Agitada, agoniada, né? agitada. Eu tenho que ir pro meu quarto e fechar tudo para eu poder me acalmar. E aí ela dava muito nome de ansiedade, ao que ela sentia. Eu tinha uma crise. Eu tive uma crise de ansiedade. E nessas crises de ansiedade não era só a ansiedade, era a sobrecarga de estímulos. Sim. Do transtorno do espectro autista. Então ela passou a entender melhor que não era só ansiedade. Sim. Né? Ela tinha um fator de ansiedade também associado, claro, mas eu não identifiquei um diagnóstico de transtorno de ansiedade porque eu acredito que era mais um efeito colateral do que ela vivia sem entender o que ela tinha. Então ela ficava ansiosa, assim, o tempo todo, de sentir, de perceber as coisas, de muitas coisas incomodarem ela e não incomodarem as outras pessoas, né? Em relação a estímulos visuais, auditivos, Texturas, né? E aí ela não entendia muito isso. E com a deficiência intelectual somada, então não tem como você não ficar ansioso, você não conseguir produzir, porque você tem algo, pense numa doença física, a gente chama de doença física, né? Se você tem uma intolerância à lactose, se você tem uma diabetes, alguma coisa descompensada e você não sabe que tem, você fica ali sofrendo. Sim. Às vezes o sintoma é em outra parte do corpo, né? E aí tá você não consegue o que fazer, você não sabe o que fazer e fica ali tentando lidar, sofrendo. Manchar. Mas o problema é que quando se trata de doença física, as pessoas vão logo procurar né, acompanhamento profissional, mas quando é um transtorno mental, algo assim, não, é meu jeito de ser, deixa pra lá. Ou é muito caro, não vou porque é muito caro. A avaliação neuropsicológica é um investimento. Sim. É um investimento, né? Que você deve fazer quando num profissional de qualidade, né? Sim. É um investimento em você e na sua qualidade de vida. Então, a gente tem que pesar as coisas, né? Porque a gente está sempre investindo em algo, né? Como você falou, já imaginou passar vários anos tomando uma medicação cara, muitas vezes que a medicação é cara, né? Tem um custo alto. E equivocado, né? Que você e os efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais. Porque ele estava tomando uma medicação para um problema que ele não tinha. Imagina tu com diabetes e inserindo... Ou sem diabetes e sem insulina. Insulina, isso, exatamente. Tu sem diabetes e inserindo insulina no teu corpo. É o que a Ritalina faz. Quando você não tem TDAH, você fica tomando estimulante. Tu acha que teu cérebro não vai chegar no momento que ele vai estar saturado de estímulo? E aí é o que muitos, abrindo um parêntese aqui, que o pessoal, eles querem Ritalina a todo custo, assim, né? Porque eu preciso estudar para concurso. Não tem transtorno e fica tomando Ritalina. E depois não consegue dormir. Porque teu cérebro não precisa. A Ritalina é um estimulante para o cérebro, né? Porque ela atua no córtex pré-frontal, né? Na área que está relacionada ao foco, à atenção. Porque as pessoas que têm o TDAH, essa área ela está em baixa estimulação. Então você tem que entrar com um estimulante para ela funcionar bem. Mas se você está funcionando bem, você entra com estimulante, vai subir. Você vai até focar. Mas por quanto tempo? Seu cérebro vai aguentar tanta estimulação? Sim. E aí o que o pessoal faz, quem fica tomando medicação para isso, depois tem que tomar Rivotril para dormir. E aí fica naquele... Porque o cérebro não quer apagar, ele já tão estimulado, né? Ele não quer apagar. E aí você vê o problema. Sim, é importante destacar isso aí também. E também as perdas cognitivas, né? Que com o passar dos anos vai também ter efeito colateral. Esse efeito colateral aí. Outra coisa também que você falou, a questão da medicação, que muitas pessoas perguntam, né? Tem uma medicação específica para o autismo? E a gente sabe que não, né? A medicação, muitas vezes, ela é inserida no tratamento, avaliada pelo médico, porque o psicólogo não faz esse tipo de trabalho de receitar a medicação.
Então, quando o médico insere um tratamento, é por conta de uma comorbidade, como no caso da ansiedade, né, que ela falou, um TDAH que está associado, né, uma depressão, enfim, são para outras questões. Por isso que precisa da avaliação para identificar como é que está o funcionamento desse sujeito. Daí a importância de você procurar um profissional, porque a gente faz trabalho diagnóstico em equipe. Sim. Né? Dificilmente as pessoas procuram avaliação neuropsicológica por vontade própria, até porque muita gente nem sabe o que é a avaliação, nem a necessidade disso. Então elas vão encaminhadas por um médico, né? Geralmente neurologista, psiquiatra. Mas eu quero levantar uma informação importante aqui. Se você for um profissional que fecha um diagnóstico de TDAH, de autismo, sem pedir uma avaliação neuropsicológica, desconfie. Porque você tem que compreender o sujeito como um todo. E a gente tem que trabalhar em equipe. Principalmente transtorno do neurodesenvolvimento, né? São muitas informações que você tem que coletar, você tem que entender QI, funcionamento adaptativo, funções executivas, né? Tudo isso. Então tem que ter um laudo completo para você poder ir em equipe fechar ou não o diagnóstico, que foi o problema desse meu paciente, que ele foi em uma consulta, o médico fechou o diagnóstico e já passou medicação. Então, sempre procure profissionais que trabalham em equipe, que reconhecem que seu conhecimento é importante, mas é limitado. O meu conhecimento é limitado. Então, medicação, a gente não tem o conhecimento de passar medicação, por isso que a gente trabalha em equipe com um psiquiatra, com um neurologista. E eles também com a gente. Então, procure profissionais que estejam conectados, né, com a rede de outros profissionais para a gente poder trabalhar em equipe para o seu bem. E como a Isabela estava falando sobre o diagnóstico, da importância da avaliação neuropsicológica, também é importante ressaltar que ela se torna um processo muito importante para o diagnóstico, devido a gente não ter exames de imagem para detectar o TEA, exames de sangue, né? Então são coisas que funcionam ali que nem o paciente muitas vezes sabe identificar, sabe explicar. É muito complexo para você poder fechar o diagnóstico com base em um dado, assim, um exame de sangue, ou uma imagem do cérebro. A gente tem estudos científicos que demonstram que áreas do cérebro autista funcionam de forma diferente, mas isso não é conclusivo. A gente não pode olhar um cérebro e dizer autista, não. Isso só faz sentido se você faz a correlação com os dados clínicos. Então é muito complexo para você também fechar um diagnóstico assim, muito rapidamente. Sim. Pois nós vamos ficar por aqui, mas antes eu gostaria, Isabela, que você falasse um pouco do seu trabalho, onde você atende, né? Quais são as demandas também que você recebe, o público que você recebe. Fala um pouco pra gente também, para quem está nos assistindo. Certo. Eu sou neuropsicóloga clínica, então atendo em consultório presencial aqui no Juazeiro do Norte, no Pátio Cariri. Meu consultório é lá no Pátio Cariri. Atualmente eu tenho recebido a demanda maior de adultos, a partir dos 18 anos, até 80, 70, 100 anos. Acho que o paciente que eu atendi mais, ele tinha 90 anos, até hoje. Que é outra coisa importante, né? Que é mais tardio ainda, que é a avaliação neuropsicológica em idosos. E aí a gente investiga a questão de demências, né? Demência de Alzheimer, frontotemporal. Tá? A gente tem uma população hoje muito envelhecida, né? As pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente estão envelhecendo bem. Então, a gente tem hoje o maior índice de diagnósticos de transtornos neurocognitivos, né? A gente fala muito de Alzheimer porque 50% dos pacientes diagnosticados com demência têm Alzheimer. Então, é a primeira, né? A mais prevalente. Então, a gente tem um aumento porque as pessoas estão vivendo mais. Então, antes as pessoas morriam antes dos 60 anos. E aí não tinha nem
como fechar um diagnóstico porque a doença não se manifestava, mas hoje a gente tem uma população envelhecida que precisa desse cuidado. A avaliação neuropsicológica a gente indica para qualquer faixa etária, Sim. mas eu considero um procedimento obrigatório a partir dos 60 anos, porque o nosso cérebro está envelhecendo. Sim. E a gente tem, quem não tem um familiar, um conhecido com Alzheimer? A gente tem muitos casos, até na nossa própria família, se você tem casos de Alzheimer ou de outros tipos de demência, Parkinson também, na sua família você tem que se cuidar, identificação precoce, né? Porque aí você pode fazer um tratamento precoce, mais direcionado, né? E aí você tem uma qualidade de vida muito maior. Então, eu trabalho com esse público, né? Os adultos jovens, e também trabalho com os idosos. E aí a gente tem que despertar para esse cuidado com o idoso, né? Porque o que a gente percebe muito na clínica, eu e com outros colegas que também trabalham com envelhecimento, é que o envelhecimento muitas vezes é deixado de lado. E as demências, elas são naturalizadas. Então, as pessoas acham que é normal envelhecer e esquecer o nome dos filhos, não saber mais onde está, não Ficar desorientar, esquecer tudo, que não conseguir aprender coisas novas. Deixar de fazer coisas que fazia antes, né? Uhum. Isso não é um envelhecimento normal, é um envelhecimento patológico. E aí a gente tem essa dificuldade porque o idoso ele chega na clínica já muito comprometido. Porque para a família começar a dizer, não, isso aqui não tá dentro do esperado, tem que acontecer algo muito drástico. Sim. E aí, infelizmente, o diagnóstico ele é ainda mais tardio e a gente pode ainda oferecer uma qualidade de vida para esse paciente, mas se esse diagnóstico tivesse sido feito antes, essa pessoa teria tido um acompanhamento muito melhor e poderia até sofrer menos, né? Uhum. Então, gosto muito de trabalhar com envelhecimento e tenho focado nesses aspectos, né, da avaliação neuropsicológica. Já sou formada há 10 anos, estou velha já. Tenho uma experiência, meu mestrado também foi em questões de neurociência, né, mais voltada para o envelhecimento. Então, gosto bastante de trabalhar com esse público. E também trabalho como psicoterapeuta, né, pautada na terapia cognitivo-comportamental. E foi um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, a gente poder compartilhar um pouquinho, né, as nossas experiências e ver que a gente não está sozinha, né, que muita coisa se repete, né, o que acontece nos consultórios. E aí a importância da gente conversar, porque como a gente vê que se repete é um problema comum e aí a gente faz parte do nosso papel enquanto profissão, como profissionais, esclarecer várias coisas, né, que esse conhecimento ele não fique restrito ao consultório, mas que ele chegue às pessoas que mais precisam. Sim, verdade. Pois muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Até breve.